Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz a seguinte palavra: E diziam a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, você já ouviu essa palavra por muitas e muitas vezes, onde fala que cada um de nós temos uma cruz a carregar. E Jesus, já sabendo disso, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer? Que independente de nós servirmos a Ele, nós não vamos estar isentos de carregar a nossa cruz. Alguns pensam que quando vem para a igreja, tudo vai ser resolvido da noite para o dia. Ele não vai ter mais sofrimento, ele não vai passar necessidade, ele não vai sentir dor, não vai sentir enfermidade, não vai ser internado, não vai ficar desempregado, não vai ficar sem dinheiro no bolso. Muitos pensam dessa forma, que o Evangelho é libertação de tudo, e na verdade o Evangelho são boas novas. E Jesus aqui falando, dizendo a todos que estava seguindo a Ele naquela época, e isso se estende até os dias de hoje, Jesus falando neste momento com você: se você quiser seguir a Jesus, tome cada dia a sua cruz e siga-o. Então para que eu vou para a igreja se eu vou sentir do mesmo jeito? Para que eu vou servir a Jesus, sendo que eu vou ficar com falta de dinheiro, eu vou ficar desempregado, vou ter lutas, vou ter aflição, vou ficar triste, vou ficar angustiado? Meu querido, isso é uma cruz que todos nós temos que carregar a cada dia. Mas a diferença está que quando nós seguimos ao Senhor, quando nós servimos a Ele, Ele nos alivia dessas dores, dessas coisas que nos deixam tristes e angustiados. Ele nos alivia de todos esses sofrimentos. Uma prova disso que eu vou ver, que eu até, se fosse para me citar, qual eu vou citar no termo dessa mensagem, ou no assunto dessa mensagem, com o tema: a importância de seguir a Jesus. Quando nós seguimos a Jesus, quer dizer que nós largamos a mão de tudo para seguir a Ele. Esquecemos que temos problemas, esquecemos que estamos com dores, esquecemos que estamos tristes, esquecemos que temos lutas, provas, dificuldades, mas deixamos tudo isso de lado e vamos seguir a Jesus. Então, qual é a importância de nós seguir a Jesus? De tomar cada dia a nossa cruz e seguir. Qual é a importância? Gostaria de deixar duas passagens bíblicas onde pessoas foram beneficiadas em servir a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chamou um dos primeiros discípulos, que foi Pedro, a Bíblia disse que Jesus falou para Pedro: siga-me, ele largou tudo, largou a pesca, largou o seu barco e foi seguir a Jesus. Mas Pedro, a Bíblia dá detalhes que ele tinha uma dificuldade na sua família. A Bíblia disse que, como Pedro ia seguir a Jesus, sabendo que lá na sua casa tinha a sua sogra que estava doente, mas contudo, Pedro não colocou a sua sogra como empecilho. O que ele fez? Jesus falou: vem, segue-me. E Pedro largou tudo e foi seguir ao Mestre. Só que quero dizer uma coisa para você: quando você larga tudo para seguir ao Mestre, não quer dizer que o Mestre, o Deus, Jesus, não quer dizer que Ele não está vendo ao redor da sua vida o que está acontecendo. Que entre linhas você está servindo ao Senhor, mas entre linhas lá tem alguma coisa que dificulta, tem alguma coisa que te incomoda. Mas só o fato de você deixar isso, que é a sua cruz, deixar a sua cruz e seguir o Mestre sabe o que está passando na sua vida. Prova disso que Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai até a casa de Pedro, sem Pedro pedir, sem Pedro falar. Jesus vai lá. Mas por que Jesus foi na casa de Pedro? Porque Jesus se preocupava com as aflições, com aquilo que estava em oculto. Jesus se preocupou em curar a enfermidade que estava na família de Pedro. Qual família? A sua sogra. Aí o que Jesus faz? Jesus vai lá na casa de Pedro e cura
a enfermidade da sua sogra. E a Bíblia é tão clara em dizer, meus irmãos, que quando Jesus cura, ela já se levanta e começa já a servir todos que estavam na casa. Ou seja, Jesus deu a cura perfeita, né? Não precisou recuperação. Jesus foi lá e deu a cura para ela. Ela se levantou e serviu. A Bíblia não fala claramente, mas dá a entender que ela se levantou do seu leito, né? Se fosse nos dias de hoje, ela ia lá fazer um café e servir um café para o mestre e todos que ali estavam acompanhando Jesus. Então, com isso eu tiro a conclusão que há uma importância muito grande quando nós largamos a nossa cruz e vamos seguir ao mestre, né? Deixamos a nossa cruz de lado e vamos seguir ao mestre. Quando nós fazemos isso, o Senhor toma conta desses detalhes, dessa cruz que nos sufoca, dessa cruz que nos deixa cabisbaixo, dessa cruz que nos deixa preocupado. Jesus se importa com aquilo que está acontecendo ao redor da sua vida, mas Jesus, ao ver que você largou tudo para servir a Ele, Jesus vai tomar conta desses detalhes. Jesus vai tomar conta dessas coisas que está te aterrorizando, dessas coisas que está te perturbando, dessas coisas que está tirando a sua paz. Jesus vai tomar conta, mas desde que você larga essa cruz e vai seguir ao mestre, vai seguir a Ele, fazer a vontade dEle, fazer o querer dEle, fazer aquilo que Ele manda você fazer. Você fazendo isso, Jesus vai tomar conta da sua cruz. Aí eu gostaria, para encerrar essa rápida mensagem, uma certa vez Jesus estava pregando na multidão. A Bíblia diz que tinha mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia disse que a multidão era tão grande que os discípulos se preocuparam com a multidão e falou: mestre, despede essa multidão para que elas possam ir nas cidades vizinhas e comer alguma coisa. Aí Jesus falou: não, eles estão conosco, quem tem de vós aí para dar a ele? E eles olhou, pesquisaram e conseguiram achar lá, né, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou: trazei a mim. E a Bíblia diz que trouxeram à presença de Jesus aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus orou ao Pai, e depois de Jesus ter orado, mandou aos discípulos: separem grupo de 50, porque Jesus gosta de fazer as coisas tudo ordenadas, né? Jesus não gosta das coisas tudo bagunçadas, Ele gosta das coisas tudo certinho. E os discípulos separou ali aquelas pessoas que estavam ali, que a Bíblia só fala de 5.000 homens, não fala de mulheres e crianças, então era muito grande. Com isso eu quero dizer o que? Você pode prestar atenção, aonde tiver 2 ou 3 homens em um certo lugar, seja lá onde for, se tiver 5 homens, você pode ter certeza que vai ter 10 mulheres. E se tiver 10 mulheres, pode ter certeza que vai ter ali em média, mais ou menos, de 8 a 10 a 15 crianças. Então, se a Bíblia fala que tinha 5.000 homens, imagine quantas pessoas tinha ali. Ajuntando esses 5.000 homens, com mais as mulheres, que é quase o dobro dos homens, e mais as crianças. Então tinha muita gente, para apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor multiplicar. Mas esse não é a ênfase que eu quero pegar nessa multiplicação. O que eu quero pegar é a ênfase de seguir a Jesus. A Bíblia disse que após Jesus ter orado, houve multiplicação daqueles pães. E quando todos comeram, né? A Bíblia diz que todos comeram, que até sobrou. E a Bíblia é bem franca em dizer que sobraram 12 cestos cheios de pão. Aí com isso, eu quero encerrar já dizendo que quem é que estava seguindo a Jesus? Além da multidão, os discípulos. Quantos discípulos são? São 12 discípulos. E quantos cestos sobraram cheios de pão? 12 cestos. Então esses 12 cestos que sobraram, no meu pensamento, no meu raciocínio, esses 12 cestos, ali Jesus mandou recolher, e recolheram 12 cestos, porque Jesus, a Bíblia não fala, mas eu quero entender que esses 12 cestos foram distribuídos aos 12 discípulos de Jesus. Cada um daqueles discípulos levou para a sua casa um cesto cheio de pão. Cada um daqueles discípulos levou para a sua casa alimento. A Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que daqueles discípulos que estavam ali, todos eles largaram a sua casa, largaram a sua cruz, ou seja,
A cruz qual é? Talvez dentre eles, alguns estavam passando necessidade em suas casas, mas eles largaram tudo e foram servir, e foram seguir o Mestre. Por eles ter feito isso, o que Jesus faz? Além de aquela multidão que estava seguindo a Jesus, Jesus alimentou eles. Como assim Jesus alimentou? Jesus deu de comer a eles. Por que Jesus deu de comer àquela multidão? Porque eles estavam seguindo Jesus, estavam seguindo o Mestre. Quem segue a Jesus não passa necessidade. Quem segue a Jesus, Jesus supre as suas necessidades. Aquela multidão que ali estavam, todos foram suprir a necessidade, a fome que eles estavam passando. Jesus alimentou a todos. E como se não fosse muito, sobrou 12 cestos que Jesus deu aos seus discípulos que o seguiam, que largaram tudo para seguir o Mestre. Então, meu irmão, há uma importância muito grande de você todo dia tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Quando você toma a sua cruz e deixa ela de lado e segue a Jesus, tenha certeza que Jesus está vendo que você largou de tudo, deixou de lado a sua cruz, a sua dificuldade, a sua tristeza, a sua angústia, a sua mágoa, seja lá o que for que tenha atormentado a sua vida, você deixou de lado e foi seguir a Jesus. Foi seguir a Jesus como? Indo aos cultos, ir na igreja, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o querer do Senhor, fazendo até mesmo pregando a palavra do Senhor. Você está fazendo tudo isso, mas lá no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, na sua vida interior, no oculto da sua vida, só Deus sabe o que você tem passado. E por isso há uma importância muito grande